Olá, boa noite. Bem-vindo a Domo Silêncio, a casa da oração silenciosa, da oração ao Espírito Santo. Um dia desses eu estava vendo um jogo do meu time de futebol, time do coração, e fiquei absolutamente revoltado. O ano passado nos roubaram a Copa do Brasil, e esse ano, há mais de 8 rodadas, nossos jogadores vêm sofrendo violentamente com faltas, tomando cartões, há verificações absurdas diante dos nossos gols, a anulação constante e uma manipulação absurda com aquele grafismo falso e enganador do VAR da televisão. Aquilo é uma mentira absoluta, né? Aquilo precisaria ser muito mais completo e ter uma quantidade enorme distribuída nos campos de futebol de sensores para que pudessem determinar com precisão a posição tanto dos jogadores quanto da bola e etc. E não existe isso. Então aquilo é uma coisa manipulada. E essa situação não fere apenas o meu time, ela é a exata situação do país em que eu vivo. As pessoas de mérito não podem ganhar, não podem conquistar. Nós não respeitamos o mérito, nós não respeitamos o trabalho nem o esforço. Porque esse é o país da política. Só a política pode fazer com que o medíocre, o escuso, o idiota, o incompetente, o inculto, o ignorante fique bilionário. E só há uma maneira dele ficar bilionário: através do crime. Principalmente o crime número 1 do Brasil, que é o roubo do dinheiro público. Isso fere profundamente a nossa alma, fere os nossos valores. E devia indignar todo cristão. Não porque eu gosto do meu time, mas porque se o meu time é de fato o melhor, não é o time predileto da televisão que deve vencer, apenas porque isto favorece a televisão. E nem é uma questão de time, nem de esporte, nem de futebol. É uma questão de princípio, é uma questão de valor. E isso deve sim atingir o cristão. Porque a tradição bíblica é fundamentalmente uma tradição ética. Ela é baseada em ética, em regras, em princípios. Não somos contra coisas de que não gostamos. Somos contra as coisas que Deus proíbe. E esse é o nosso imperativo. Conversando com um amigo na mesma noite, ele me perguntou: puxa, mas você não gostaria de sair do Brasil diante dessa situação e tal? Eu já saí do Brasil. A melhor maneira de conhecer o Brasil é viver fora do Brasil. É lá que a gente conhece o que o país tem de bom e o que o país tem de ruim. E digo a vocês que o Brasil tem muita coisa boa. E é mais fácil mudar o Brasil do que se sentir em casa em qualquer outro lugar do mundo, porque a nossa cultura é mais forte do que a gente imagina. E esse país é muito bom. Mas ao mesmo tempo ele é um país de homens fracos. Ele é um país de grande corrupção. E a corrupção está em todos nós. É verdade que neste momento quase 200 milhões de pessoas estão caminhando para o abatedouro como gado cego. A morte está logo ali. Apenas para que 12 milhões vivam bem e ganhem um dinheiro que nenhum funcionário público ou autoridade de qualquer país, em qualquer lugar do mundo, ganha. Não somos o país que mais tem funcionários públicos, graças a Deus.
e nem deveríamos ter tantos, mas com certeza somos o país em que cada funcionário público gasta muito mais do que em qualquer outro lugar. Só no Brasil, um juiz ganha $120 mil por mês. O Palácio da Alvorada e do Planalto custam 3 vezes o orçamento de Buckingham, o Palácio da Rainha Inglesa, ou do Rei Inglês agora. E isso às custas da miséria do povo. E todas as vezes que eu penso nesse tipo de coisa, me vem a Bíblia, a palavra do pregador. Assim como a mosca morta faz que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. A calma desfaz grandes erros. Ainda há o mal que vê debaixo do sol, o erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo, e os príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nela, quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem tirar pedras será maltratado por elas. O que rachar lenha expõe-se ao perigo. Se estiverem botado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a habilidade trará sucesso. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há proveito para o encantador. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é estultícia, o fim do seu discurso é loucura perversa. E o tolo multiplique palavras. Ninguém sabe o que será. Quem lhe fará saber o que acontecerá depois dele? O trabalho do tolo o fadiga. Ele não sabe como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes banqueteiam de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças, e não para a bebedice. Pela preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa tem goteiras. Para rir é que dão banquetes, e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro é a resposta para tudo. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Perdão. Não há na Bíblia outro trecho que fale melhor sobre a corrupção. A corrupção como produto do tolo, daquele que produz estultice, daquele que toma os lugares altos no lugar do príncipe e põe o príncipe assentado no lugar baixo. Pode haver uma metáfora melhor para o meu povo do que o príncipe assentado no lugar baixo? Não pode. E é absolutamente incompreensível como todo um país, quase 200 milhões de pessoas, não se dão conta de que, na verdade, isto não é obra de tolos nem de Satanás, mas é a espada de Deus descendo com a sua justiça sobre a fronte de cada um de nós, se não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que deixamos de fazer. O Eclesiastes é creditado a Salomão e a seus sábios, a quem ele teria encomendado a produção do texto. Salomão foi filho de Davi, o ungido, o rei de Israel, o grande rei de Israel, o homem que produziu a maior parte dos salmos que nós temos,
e os mais belos deles. Um homem que governou com Deus, que falava diretamente com Deus, e que teve a grandeza de construir um salmo, de compor um salmo que dizia: não é soberbo o meu coração. Confessando a Deus a sua simplicidade e o seu contentamento com os destinos que o Senhor lhe deu. Mesmo Davi pegou em espadas, porque Deus dá a vitória, mas quem luta a batalha é o guerreiro. Ai da terra cujo povo não sabe disso. Ai da terra cujos pobres imitam os ricos e se banqueteiam até quando não devem. Se embriagam com a própria tolice e não se dão conta dela, nem de que são vítimas dela. O que se passa no meu país não é obra de Satanás. Estamos prestes a assistir o batismo do fogo, que é o oposto do batismo do Espírito Santo. Precisamos ter a coragem de Davi, não apenas a sua fé, de consagrarmos a Deus as nossas espadas e aquilo que de pouca sabedoria há em nós, mas sobretudo as nossas vidas, e termos a grandeza de, sob as ordens do Senhor, tomar delas. Para retirar o ímpio dos lugares altos e dar aos príncipes os seus devidos lugares. Precisamos, sobretudo, nos corrigir. Não há corrupção no mundo que não seja fruto da corrupção que nos consome. E nenhuma corrupção nos consome se nós não nos entregarmos a ela em desobediência aos mandamentos de Deus e, sobretudo, a palavra de Jesus. Há momentos em que é necessário remover a pedra. Por amor a Deus e por misericórdia daqueles que vêm depois de nós. Que meu povo compreenda a diferença entre ambas as ocasiões, e seja instrumento nas mãos do Senhor, para a honra e glória do seu nome, para o estabelecimento do seu reino entre nós. Sem o Espírito Santo, a justiça de Deus não se estabelece entre nós. Sem o Espírito Santo, não nos modificamos, não nos retificamos, não nos reconduzimos, não nos corrigimos, não servimos a Jesus. E é por isso que a estultícia, a tolice, a ignorância e a corrupção devem nos ofender, porque elas certamente ofendem a lei de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, infinita é a tua glória, inestimável a tua misericórdia. Dê-nos o teu reino, perdoe as nossas ofensas, protege-nos, meu Pai, e nos inspira. Que a unção do teu Santo Espírito haja com profundidade e grandeza em nós, que ela nos balize, que ela nos edifique, que ela nos corrija, que ela nos dê a humildade diante do Pai, do Senhor, de Jesus Cristo, nosso Salvador,
para que sejamos mais próximos da sua palavra e da sua verdade, para que sejamos mais dignos e dignificados da tarefa de ser o seu instrumento neste mundo, no tempo que ele nos conceder aqui, enquanto pairar sobre nossas cabeças a luz do sol, de que fala Salomão. Deus Pai Todo-Poderoso, corrija-nos. Corrija-nos rápido. Arranque de nós o mal. Extirpe de nós a corrupção. Porque a unção do Teu Santo Espírito visa nos corrigir e trazer para dentro de nós Jesus Cristo, nosso Redentor, Deus Pai Todo-Poderoso. É aqui dentro que somos um. É aqui que nos encontramos. É aqui o nosso reino. Pois que seja agora a sua glória na nossa vida. Protege meu povo, guia meu país. Tome esta terra como tua, assim como o Senhor tomou a minha vida, como seu instrumento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.